Eu tinha uns 6 anos de idade e eu ficava com a minha avó para os meus pais trabalharem. E a minha avó, ela sempre teve uma amiga e essa amiga cuidava do neto dela. O neto dela tinha a mesma idade que eu, 6 anos de idade. E a gente sempre brincava juntos, a gente sempre se via ali por conta dessa amizade da minha avó. E detalhe, a gente estudava na mesma escola e íamos embora no mesmo ônibus, juntos. Até que teve um dia que eu tava passando pelo corredor da escola e ele tava passando também. E ele foi e deu um tapa na minha bunda. E assim, eu tinha 6 anos de idade, era só uma criança. Mas eu já tinha assistido umas reportagens na televisão e tinha visto que isso era assédio. E a internet hoje também, ela facilita essa comunicação, esse entendimento. Dentro da minha casa também, sempre foi assim, não foi um tabu falar sobre isso, né? Eu achei estranho, eu fiquei paralisada, eu não soube o que fazer, porque fiquei sem reação, não soube o que reagir, porque nunca tinha acontecido isso comigo. Eu sabia que era errado por eu já ter visto na televisão, mas eu não falei nada. Aí teve um outro dia, o segundo dia, que a gente estava indo embora e quando eu entrei dentro do ônibus, ele pegou e pegou na minha bunda de novo, sabe? Só que aí, nesse dia eu fiquei assim, pensando, cara, por que ele tá fazendo isso? Gente, daqui a pouco ele vai estar, tipo, me empurrando contra a parede e pegando nas minhas partes de verdade, porque ele já, só de pegar na minha bunda já era pra mim um grande constrangimento. Imagina se ele aprofundasse e tentasse fazer outras coisas comigo. Então, quando eu cheguei da escola, eu fui correndo e contei pra minha avó. Contei tanto do tapa na bunda do corredor e tanto de pegar na minha bunda no ônibus. E aí a minha avó foi conversar com os meus pais. E os meus pais foram na escola para poder conversar com os diretores, com todo mundo. Só sei que deu um bafafá aqui só. Acredito que os meus pais devem ter falado sobre ensinar o respeito com o amiguinho, que não pode pegar nas partes íntimas, porque isso ainda é um tabu em alguns lugares, porque lá dentro da minha casa a gente sempre falou sobre isso, que isso não era legal. E depois a gente conversou com a avó do garoto, né, pra conversar com ele e tal. E ela ficou muito nervosa e ela começou a ter uma reação muito contrária e ela começou a me xingar. Eu era só uma criança. Ela começou a falar que, eu era oferecida, entendeu? Que eu que queria isso. Então, assim, a forma que ela defendeu o neto dela é um olhar ainda muito retrógrado. E é esse comportamento, é essa defesa que faz essa criança se tornar uma abusadora. Bom, essa foi a explicação que eu tive. Hoje eu tenho 13 anos de idade. Eu agradeço em poder ter contado com os meus pais, contado com a minha avó. Claro, minha avó não é mais amiga dela. E eu sempre uso essa história de exemplo para incentivar as meninas e os pais também a falarem, a educarem, a contarem e também usar de exemplo a avó do garoto, porque pelo que eu aprendi, essa defesa dela constrói um homem que, quando ele chega na vida adulta, ele chega completamente despreparado e pronto para assediar, para agredir, porque dentro de casa ele vai ter acolhimento, dentro de casa ele vai ter quem defende ele, quem passa a mão na cabeça dele. E então, isso que é o ruim, ele acaba fazendo outras pessoas de vítima. Então fica o meu exemplo de história para a maioria das pessoas conversarem, entenderem, abrir um entendimento, a comunicação e pedirem ajuda sempre que necessário. Quai, seu app de vídeos curtos.